Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Professor Daniel Sena, com mais um vídeo para o canal do YouTube. E desta feita nós queremos agradecer ao Pai das Luzes por mais uma grande oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos na sua presença. Porém, nós gostaríamos de pedir a todos os nossos amados amigos, irmãos, que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe para o maior número de pessoas os nossos vídeos, para que o YouTube possa entender que os nossos vídeos são relevantes e possa estar aí fazendo uma divulgação para o maior número de pessoas, para a glória do Deus Pai. Porém, hoje estaremos subalterno ao tema, exatamente, cuidado com o fogo estranho no altar do Senhor. Exatamente este tema. Porém, todos vocês sabem que os nossos temas, eles são instigantes, né? Todos vocês sabem, mas tenho certeza que hoje esta mensagem já tem o endereço certo. Mas eu gostaria de pedir a todos vocês, nesta hora, que orassem comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que tu tens nos dado esta hora de estarmos na tua presença para enaltecer o teu nome. Pai celestial, usa-me em tuas mãos mais uma vez, como sempre me usaste, para entregar esta porção escriturística para o maior número de pessoas. Tenho certeza absoluta que esta mensagem já tem o endereço certo. Pai, é o que te pedimos e é o que te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, hoje estaremos subalterno ao tema cuidado com o fogo estranho no altar do Senhor. Exatamente este tema. E nós temos um texto bíblico básico bem interessante no livro de Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao 3, que fala sobre os filhos de Arão. E diga-se de passagem, todos nós sabemos que Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Exatamente estes 4 filhos. Porém, Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e na mesma hora foram consumidos pelo fogo de Deus. Então nós começamos a perceber logo do início que na verdade essa questão de fogo estranho na casa do Senhor, ela não começou hoje, ela vem desde o Velho Testamento, do Novo Testamento e aí sucessivamente. Pois a Bíblia diz, meus amados irmãos, que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Exatamente esta palavra. Porém, Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor e foram consumidos. Exatamente esta palavra. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, homens que tinham o privilégio de servir no altar do Senhor. Ou seja, ele tinha o privilégio de estar no altar do Senhor.
homem experiente e de repentemente até homens que temiam ao Senhor, mas por algum momento e algum descuido de suas vidas foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor e foram consumidos. Até porque nós vivemos numa sociedade onde os valores estão invertidos. A verdade é mentira, a mentira é a verdade. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto ele ceifará. Obviamente que todos nós conhecemos um pouquinho das Escrituras Sagradas e sabemos perfeitamente que hoje muitos líderes religiosos, muitos pastores, evangelistas, presbíteros, pessoas que estão à frente do trabalho da casa do Senhor, muitas das vezes, por falta de vigilância, também estão oferecendo fogo estranho no altar do Senhor. E sem dizer aquele modismo, né, que muitas pessoas dizem, até apelido, como reteté, como canela de fogo, como também essa questão de manto. Gente, é tanta coisa que realmente muitas das vezes nós precisamos retroceder e orar pelos nossos irmãos. Já lemos a Bíblia várias vezes e nunca encontramos essa palavra reteté, canela de fogo, terra, manto e aí por diante. Deus não se agrada com esse tipo de coisas. E Deus hoje precisa de homens e mulheres que não se dobram perante a estátua de Nabucodonosor. Ou seja, o fogo do altar era sagrado, o incenso pelo próprio Deus. Quando eles tentam introduzir algo diferente, perderam a vida diante da santidade do Senhor. Ou seja, Deus é puro, Deus é glória, Deus é fogo, e Ele não aceita um outro tipo de glória, um outro tipo de fogo, um outro tipo de altar no altar do Senhor. Hoje essa história nos alerta: há fogo verdadeiro e há fogo estranho. Ou seja, tem joio e também tem o trigo. E Deus continua procurando servos que o adorem em espírito e em verdade. Então você começa a perceber, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós vivemos nesta sociedade. É o trenzinho de Jesus, é a canela de fogo, é o reteté, é o quebra-púlpito, é o quebra-banco. E uma das coisas que me deixa mais intrigado é que muitas dessas pessoas são obreiros da casa do Senhor, são obreiras da casa do Senhor, mas muitas das vezes estão totalmente cegos, estão totalmente desapercebidos e não sabendo discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo de número 9, versículo 24, diz uma palavra bem interessante: saiu fogo de diante do Senhor e o consumiu o holocausto. O fogo verdadeiro vem do céu, não é produzido pelo homem. Vou repetir esta palavra: o fogo verdadeiro vem do céu, não é produzido pelo homem, ou seja, representa o Espírito Santo e a presença de Deus. Então, diga-se de passagem, o fogo verdadeiro ele vem do céu, já está explícito. Não é produzido por homens, não é produzido por mulheres, Essa questão que muitas das pessoas dizem que se eu não falar língua estranha, se eu não quebrar púlpito, se eu não quebrar o púlpito da igreja, não quebrar os bancos na cabeça dos irmãos, eu não estou cheio do Espírito Santo. Gente, isso é uma vergonha. Nós precisamos orar para que o disquete da cabeça desses obreiros, dessas obreiras,
possam ser completamente mudados. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, mas eu posso não estar quebrando banco, nem quebrando púlpito, não, Senhor. Até porque a voz do Senhor, ela vem como um trovão. Sim, Senhor, vem como um trovão, mas também ela vem com uma voz melodiosa, uma voz mansa e serena. E qual é a nossa participação nessa mensagem diante de Deus para o teu coração? É dizer para ti o seguinte: cuidado para não substituir o fogo de Deus por emoções humanas. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, meu pastor, minha pastora, muito cuidado. Saia desse emocionalismo. Isso não acrescenta nada, isso não faz você crescer como pessoa. Isso não faz você crescer como indivíduo, muito pelo contrário, você sai totalmente da presença de Deus. E sem dizer que tem pessoas que depois que acaba de quebrar tudo, não se lembra do que aconteceu. Ora, se essa pessoa não se lembra o que aconteceu depois de quebrar tudo, é porque ele estava num processo de psicografia. E isso não é de Deus, isso é um demônio que persegue as pessoas que não sabem o que está acontecendo. Pois a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, o culto está em andamento e nós, como homem de Deus e como mulheres de Deus, sabemos conscientemente de tudo que está acontecendo dentro da igreja. Ora, eu quero encerrar a minha participação numa aplicação pessoal do coração de Deus para o teu coração, dizendo o seguinte: hoje há fogo estranho quando há louvor sem adoração, ou seja, são os shows gospels, é aquele pula-pula, não tem mais levita, não tem mais aquele adorador, ele substitui o louvor sacro, o louvor que vem do coração de Deus, por uma música mundana. Troca algumas coisas, mas o conteúdo é o mesmo, está glorificando ao mundo. Segundo, pregação sem unção. Há uma técnica de pregação. As pessoas realmente aprendem a pregar, Aprendem a cantar, mas não tem a verdadeira mensagem, o verdadeiro louvor. Terceiro, ministério sem submissão. É aquele pastor que não se submete, aquele obreiro que não se submete à autoridade da igreja. Sai deste ministério, funda outro ministério, justamente para que ele possa dar continuidade naquele fogo estranho. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. Faça como o filho pródigo fez: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Volte ao primeiro amor, ao primeiro rudimento, volte à primeira igreja, aquele momento de realmente uma obra espiritual na tua vida, de evangelização. Você não vê a hora de chegar ao culto doméstico, o culto público, o culto particular nos lares. É a adoração verdadeira e não esse movimento que tem levado muitas pessoas o esfriamento espiritual. Quarto, não é sobre aparência, é sobre reverência. E por último onde há fogo estranho, Deus não se manifesta. Quem se manifesta é a carne. E eu quero encerrar a minha participação definitivamente dizendo para você o seguinte: o verdadeiro ministro não busca aplausos, busca a aprovação de Deus. O altar é santo e quem serve a Deus tem que servir com reverência, pois a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então que Deus possa abençoar a tua vida, tirar você desse modismo, tirar você desse movimento todo, mas aí sim,
quando o Espírito Santo se afeiçoar de você, ele vai se afeiçoar de você de forma diligência, de forma sábia, de forma poderosa, e a tua mensagem realmente ela será impactante. O teu louvor realmente será impactante, e aí sim, até aquilo que era para dar errado acaba dando certo. Nunca se esqueça disso. Muito cuidado com fogo estranho no altar do Senhor. Pois a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta tarde, para transmitir a este irmão, transmitir a esta irmã. Pai, muda o disquete da cabeça desse irmão, muda o disquete da cabeça, Senhor, do teu filho, para que ele possa entender que o teu espírito é sensível, Senhor, e ainda procura verdadeiros adoradores, sim, verdadeiros pregadores do evangelho, que não pregue por movimento, que não pregue, Senhor, por interesses financeiros, mas que o Senhor possa, Senhor, usar este irmão, esta irmã, para que eles possam ir fazer o imperativo e as portas possam ser abertas, porque o conteúdo não é mundano, a palavra não é mundana, mas espiritual. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que eu te peço e te agradeço essas bênçãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi relevante para a tua família, para a tua casa ou para você mesmo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar a sua mensagem, deixar o seu joinha, para que o YouTube possa entender que as nossas mensagens são relevantes e possa estar compartilhando para o maior número de pessoas, para que esta mensagem possa alcançar os quadrantes deste planeta. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa casa e a paz do Senhor.